As redes sociais permitem uma comunicação universal. No entanto, muita gente utiliza a ferramenta de forma errada, disseminando mensagens de ódio e preconceito. As consequências disso podem ser o adoecimento de quem está do outro lado da tela. E sobre isso nós vamos conversar hoje com a psicóloga Maressa Lívia. Maressa, quais são os impactos que essas mensagens de ódio podem ter na saúde emocional de quem as recebe? Então, Andressa, é um pouco difícil de mensurar quais são todos os impactos que são causados por esses discursos disseminados nas redes sociais. É interessante salientar que cada indivíduo é único e a forma dele reagir em relação a isso vai variar com o seu estado emocional naquele momento. Em algumas pessoas, esses discursos podem não ter efeito nenhum. Em outras, podem ter muito efeito, levando de fato ao adoecimento mental, com doenças que são muito conhecidas por nós, como crises de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras. Maressa, você acredita que as redes sociais elas deixam os agressores mais confortáveis para praticar esse assédio virtual? Com certeza. A partir do momento que nós estamos por trás de uma tela, que a nossa imagem não aparece, que não existe julgamento sobre nossa pessoa, nós assumimos um papel de poder falar o que nós quisermos. Era como se não tivesse uma terra sem lei, né? Isso acontece muito na internet em função de não termos vínculos emocionais com as outras pessoas que estão do outro lado. A gente pode acompanhar o dia a dia dos bloggers, dos artistas, de profissionais, entender o que passa no dia a dia deles e mesmo assim nós não somos participantes desse dia a dia. Quando nós temos relação e vínculo afetivo com as pessoas, nós temos um conceito de pensar para falar, porque você vai ter medo, você vai ter, de certa forma, receio de como ela vai reagir ou não. E na internet, quando a gente fala isso para alguém, nós não temos esse receio. Nós simplesmente disseminamos a nossa opinião sem pensar em como ela vai impactar o outro. Maressa, uma pessoa com ansiedade ou depressão, ela tem maiores dificuldades para lidar com essas críticas? Então, uma pessoa que tem sintomas ansiosos ou depressivos, ela não é uma pessoa emocionalmente estável. Normalmente, essa pessoa ela tem dificuldade de lidar com críticas, visto que essas críticas elas vão funcionar como alfinetadas. Essas pessoas elas podem levar a sério essas críticas vindo até mesmo de estranhos e levar aquilo como se fosse uma verdade absoluta sobre sua vida. Isso vai vir trazer para ela impactos tanto emocionais quanto físicos. Ela pode, causar danos à sua saúde física. Ele pode ter tendência à automutilação, tentativas de autoextermínio, enfim, acreditar que aquelas críticas, elas são destrutivas a si mesmo. E não absorver e tentar lidar com ela de forma construtiva. Maressa, qual a importância de praticar empatia, de se colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer comentário na internet? A empatia, para nós na psicologia, nós entendemos que é o sentir como o outro. Esse se colocar no lugar do outro, ele vai funcionar como se você sentisse como o outro. Sentir como o outro faz com que nós nos colocamos no lugar dele e experimentamos como se estivéssemos recebendo essas críticas. Na internet e em qualquer outro lugar, é muito importante nós pensarmos em como nós falamos, o que nós falamos, porque nós podemos sim impactar muito a vida dos outros. Quando nós temos empatia, nós pensamos para agir, pensamos para falar e, em consequência, nos tornamos mais cautelosos, pontuais e respeitosos. Existe uma maneira de prevenir esses ataques? Eu poderia dizer que não. Mas eu acredito que tem como nós amenizarmos. Pensar em como se expor, pensar em o que se expor, manter uma rede social aberta ou fechada, levando em consideração a sua condição de saúde emocional, de saúde mental e as suas interações na rede, a gente pode sim prever
que esses atos não aconteçam. É interessante a gente levar em consideração que cada indivíduo é único e a forma dele reagir em relação a esses comentários vai ser de acordo com a história de vida dele e o que ele está vivendo naquele momento. Talvez um comentário que não é adoecedor para um pode ser para o outro. Então, por isso é importante a gente sempre estar ponderado em como e quando se expor na rede social. Esses comentários são de fato adoecedores e eu queria saber quando você recomenda que é o momento, um sinal de procurar ajuda profissional. Eu entendo que esses comentários, eles podem influenciar algumas pessoas e a outras não. É interessante cada indivíduo levar em consideração a sua particularidade. Quando você perceber que esses comentários eles têm muito peso e que de certa forma te levam a refletir muito, te deixam triste, apática, né, sem vontade de fazer nada, ou te deixam com raiva, furioso, em situações exacerbadas, maiores do que do normal, é interessante sim a gente procurar ajuda profissional. Muito obrigada, Maressa, pela riqueza de informações. Você tem algum recado, algum agradecimento especial? Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com vocês, com o portal, e quero deixar aberto aqui, né, se alguém entender que se faz necessário procurar ajuda profissional, pode me procurar. Se você tem um profissional que é da sua confiança ou da confiança dos seus familiares, também é interessante procurar. E saúde mental é coisa séria, a gente não pode deixar para depois. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug Conteúdo o tempo todo.